criando a sua realidade de forma generativa? Conta aqui para mim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi. Segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos desenvolver, né, essa reflexão matinal em plena segunda-feira, para a gente poder criar uma semana generativa na nossa realidade. Começar a perceber o que realmente a gente está fazendo, né? Então, assim, o tema da live, né? Você está criando a sua realidade de forma generativa? Porque se ela não está sendo criada de forma generativa, você está criando de forma degenerativa. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. Então, meus amores, vamos falar dentro desse contexto do que é degenerativo, né? Todas as reclamações, os nossos pensamentos destrutivos, julgamentos. Deixa eu ajeitar isso aqui, tá um pouco torto. Você sabe que Gigi, né, libriana, estética, não pode ver nada torto. Esse aqui também tá um pouquinho torto, mas ele tá interessante. É que eu tô falando no Facebook também, né, maravilhoso. Voltei agora fazendo no Facebook. Então, meus amores, olha, através dos nossos julgamentos, pensamentos degenerativos que julgam, que acusam, definem, apontam, né? Para nós mesmos, em primeiro lugar. A questão da escassez. O quanto que a gente está criando a nossa realidade a partir do ponto de vista da escassez. Quanto que isso está acontecendo, né? O quanto que a gente não está criando, a gente está arrancando. Sabe quando você está com saca-rolha na vida? Com uma pá, sabe? Com uma britadeira, cavando, fazendo esforço para ter as coisas. Você está arrancando das pessoas aquilo, a partir do espaço de escassez que você tem, você está arrancando as coisas das pessoas, importunando, sendo extremamente degenerativo. E o quanto que a gente faz isso, ou já fez muito, né? É aquela pessoa que entra num trabalho para, né, sei lá, uma prestação de serviço, ou até numa empresa, já pensando o que ela vai arrancar daquela empresa. E qualquer coisa que acontece, ela, né, vai correr lá para a justiça do trabalho. Eu não estou falando que não cabe, muitas vezes, um recurso desse. Claro que cabe, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando, que delícia. Então, assim, o quanto que a gente está funcionando como um agente. Porque essa realidade, ela cria a partir de um espaço degenerativo, na grande maioria. E o quanto que nós estamos funcionando de forma inconsciente como agentes, né, do sistema. Agentes criadores de forma degenerativa. A gente não está criando a nossa realidade, a nossa vida, a partir de um espaço generativo, de abundância, diversão, leveza. E o quanto que a gente está usando a capacidade, a nossa potência, né? A nossa força para poder arrancar. Igual um saca-rolha, arrancando uma rolha dentro da garrafa, né? Das pessoas, das situações.
A gente costuma dizer, né, tirando proveito. E principalmente a vítima, a pessoa que que tá, a grande maioria, né, de nós, está num espaço de vitimismo. A vítima, ela é um agente do sistema. Ela vai ficar arrancando das pessoas tudo à base da saca-rolha, da pressão, do esforço, porque ela é uma vítima e ela acredita nisso. E obviamente o universo não vai contrariar você, o universo vai te tratar como uma vítima e dar-lhe motivo, mais motivo para você ser a vítima, a ferrada, o ferrado, né? Daquele momento, daquela situação, da vida do coitadinho de mim. Então, assim, esse é o espaço que a gente mais tem frequentado na nossa vida, desde tenra idade. Vocês desculpem a voz, viu, gente? Eu tô me recuperando de uma situação, assim, um pouco interessante, de uma gripe maledita aí, né? E tá isso aí. E ainda tô assim com esse pigarro, né? Eu tô fazendo tratamento com a prata, inalação, foi o que me salvou. Mas mesmo assim ainda tá assim, agarrando aqui um pouquinho. Então, assim, o quanto de nós... Então, assim, a gente começar a ter essa percepção de nós mesmos, é óbvio, dos outros também você vai ter, mas você vai perceber o seguinte... Porque quando alguém chega para mim com essa posição, com essa postura, nesse espaço vitimesco e de querer arrancar alguma coisa, eu olho para isso, eu pergunto para mim aonde dentro de mim, o que existe, né? O que eu posso curar aqui em mim para que eu mude essa situação, para que isso não apareça mais na minha frente. Porque não tem coisa mais, né, desinteressante do que uma pessoa nessa posição, para quem tem um pouquinho de consciência, só um pouquinho, né? Que nós estamos tudo dormindo. Eu tenho consciência que eu tenho só um pouquinho, mas esse pouquinho que eu tenho, né? Quando eu vejo determinadas atitudes, situações, eu olho, né, e dá vontade de pegar como é que fala? Uma vassoura, né? Um porrete e correr atrás. Brincando aqui, né? Mas aí eu olho para mim, falar onde que tá aqui dentro, que ainda, né? O que eu posso equilibrar, curar aqui dentro de mim, para que eu não atraia mais, para que o universo não tenha que colocar esses espelhos na minha frente. Entende? Muito espaço de escassez, vitimismo, né? E aí a pessoa, ela te cobra, são os parentes, são as pessoas no entorno, às vezes seus clientes, né? Podem vir com essa posição de vítima, né? De querer arrancar algo de você na sua empresa, né? Algum funcionário, alguma funcionária, ou funcionário que você, mesmo não sendo empresa, uma pessoa que presta um serviço para você, a forma como ela está se posicionando, né? Prestar atenção na forma como a pessoa chega, o que ela fala, o que ela verbaliza, o que ela transmite de energia para você. Esses dias teve aqui uma pessoa que veio fazer um orçamento para mim de uma situação, né? Dentro do que eu estou desenvolvendo aqui, um projeto e tudo, eu pedi um orçamento. A pessoa que eu não conhecia foi indicada. E a pessoa esteve aqui e ela teve, da hora que ela chegou até na hora que ela saiu, uma série de comportamentos, de posturas, de falas, de posicionamentos, assim, que para mim não são contribuição para mim. Eu olhei para aquilo, eu falei, não tem como contratar. Não tem como. E a pessoa realmente, no final das contas, nem mandou o orçamento até agora. Já tem, dias e dias. Falei, olha, não tem como contratar essa pessoa. Não é essa
criação degenerativa que eu tô querendo atrair para o meu universo. Entende? Então, universo, o que vai expandir mais aqui? De que forma eu posso criar, né? Isso aqui, de que forma eu posso transformar esse projeto, ou mesmo dar andamento dessa forma, encontrando, né, outra pessoa, outra forma de desenvolver isso. E acabou assim, que daí uns dias veio uma solução para mim fantástica e que já estava tudo na mão, a partir de pessoas que já estão, né, dentro do processo, engajados comigo e tudo. Eu falei, olha, tá vendo? Eu estava querendo buscar algo, né? Eu escolhi buscar algo um pouco diferenciado, mas né, não foi isso que criou mais na minha realidade, né? Que está criando. Então, fazer perguntas, né? Por que eu estou atraindo pessoas para o meu universo que tem que estão nesse espaço de criação degenerativa, que estão na reclamação, que estão no vitimismo, que estão sempre querendo sempre querendo arrancar mais. Arrancar, não é mais, não, arrancar algo que não, né? Que não procede. A pessoa cria um ponto de vista na cabeça dela, ela já funciona a partir de pontos de vista degenerativos, pontos de vista que não são contribuição nem para ela mesma, mas a pessoa vai levar um tempo para entender isso. Talvez não seja nessa realidade, nessa vida, né? Um dia pode ser que ela acorde, um dia vai acordar, né, para perceber o espaço degenerativo de escassez no qual ela está funcionando. Então, se você é uma pessoa, muitas vezes, ou conhece pessoas, né, que... Eu estou falando isso não é para a gente sair julgando todo mundo, é para a gente ter mais consciência, né, meus amores? Então, a pessoa vive num espaço de querer arrancar alguma coisa. E muitas vezes, desde ter idade, né, lá da infância, né, conviveu, os familiares, os pais, os tutores, aquelas pessoas próximas, né, já traziam essa semente, que tem famílias que são calcadas inteiramente nesse espaço, que isso vai passando mesmo de pai para filho, né, de degenerativo, de escassez, de que tem que arrancar do outro, que se não arrancar do outro, assim, com força, com muita potência, se não for lá, né, arrancar um pedaço do outro, obrigar o outro a fazer do jeito que ela quer, ela não vai acessar. Isso é um dos maiores espaços de escassez camuflados que existem. E a partir desse espaço, o universo só vai te entregar a pedreira para você quebrar, fracasso, dificuldade, mas assim, zilhões. Então, assim, a forma como você se posiciona, a forma como você lida com o outro, né? Às vezes numa situação comercial, seja ela qual for, ou até mesmo familiar, não importa, né? Tudo o seu espaço de consciência. Se você está sendo gentil com aquela pessoa, se você já chega reclamando, ou o outro já chega reclamando e inviabilizando, né? Como é que fala assim, quando a gente fala, a palavra me fugiu, quando você descredencia aquela pessoa, você diminui a pessoa, você já vem jogando pedra para poder arrancar algo. Gente, isso é um espaço de inconsciência muito comum, muito comum. A pessoa realmente foi treinada, ela aprendeu assim, né? E é aquele espaço, se alguém ou alguém, né, na minha realidade, estão surgindo ou está surgindo algo nessa frequência para mim, não adianta eu olhar para o outro, julgar o outro, brigar com o outro. Eu vou olhar para mim
eu vou olhar para mim e perguntar aqui dentro o que eu posso curar aqui dentro de mim para que isso possa se dissolver. Que essa imagem não precise mais, né, ser aqui colocada aqui na minha frente, que eu não tenha que lidar com isso, entende? Que eu não tenha que lidar com essa situação, com esse tipo de situação degenerativa. Eu falo que relacionamento saca-rolha, né? E a pessoa muitas vezes ela não tem consciência, ela acha que ela tá, né, ganhando um round, ganhei, consegui arrancar. Só que o universo vai somente tratá-la dessa forma. E é tão gostoso quando a gente consegue estabelecer porque normalmente a pessoa que está nesse espaço, ela entra já perdendo. Ela não se percebe como um ser infinito e grandioso. Ela entra perdendo, ela entra se auto-julgando, ela já entra se achando o verdadeiro lixo. Que ela não vai conseguir e que vai dar tudo errado. Né? A pessoa já entra com o ponto de vista de que vai tudo dar errado. Então, o que acontece? O que o universo faz? Ele olha, né, você está vibrando aquilo, ele só vai te entregar mais daquilo que ele está vibrando, que você está vibrando. Fracasso, escassez, né? Conseguindo as coisas à força, com dificuldade, né? Tem que pôr pressão, tem que brigar, tem que lutar, tem que ser pesado. O universo vai te entregar, vai continuar te entregando. Mas eu consegui isso aqui. Conseguiu, amor. Mas a sua trajetória vai continuar sendo na dificuldade, na luta, na opressão, oprimindo o outro ou sendo oprimido. Né? Então, esse é o modus operandi degenerativo de criação dessa realidade. Não sei se... Eu queria que vocês dissessem aqui para mim, por favor, comenta. Tá dando para perceber o que eu tô falando? Tá dando para entender? Assim, tá dando para captar? Eu queria que vocês me dissessem como que tá. Para vocês, né? Tudo isso que eu tô colocando. Quem tá entrando agora, depois assiste também desde o início, que é muito interessante. O que eu tô falando, né? O tema da live hoje é se você está criando a sua realidade de uma forma generativa. Primeiro, eu tô falando muito da forma degenerativa, da reclamação, da escassez, da dificuldade, né? Daquele você entra na situação jurando que você não vai conseguir, você já entra na energia do fracasso. O estranho hoje, assim, eu percebo assim, que o mais incomum é alguém entrar, né, com o espaço de, poxa vida, o que eu posso receber dessa situação? Qual que é o presente que tem aqui para mim? Né? De uma forma generativa, não abusiva, né? De uma forma assim, gentil. Porque se você não tem gentileza com o outro, você não tem com você mesmo. Então, você trata o outro, reflete, o seu tratamento externo está muito ligado ao seu tratamento interno. A forma como você se trata. Em que condições, né, Roseli? Que a gente está criando a nossa realidade. Então, a gentileza não é ficar... Oi, querido, tudo bem? Sorrindo bestamente. Não é isso, meu amor. Gentileza, muitas vezes, é você dar uns sulavanco, uns tabefe no outro de forma super esportiva, de forma super divertida, para ver se ele acorda. Né? A gente confunde muito. Gentileza, porque a gentileza ela vem da alma, ela vem de dentro.
Se você não acessou ainda essa gentileza, porque tem pessoas que têm um construto, às vezes um pouco mais rígido, ou mais aguerrido, né? Foi uma pessoa que foi criada na sua infância, uma família, né? Às vezes não, com não muita proximidade afetiva e tudo. Mas ela tem um borogodó dentro dela, né? Aquele borogodózinho, sabe? Gente, hoje até o batom tá sujando meu dente. Olha só, que coisa terrível. Eita ferro. Então, assim, tem o borogodó. Ela tem um negócio gostoso, né? Ela tem uma energia que ela vibra aqui que as pessoas, né, se sentem atraídos. É um campo magnético. É uma energia magnética, né? É uma atração magnética. E o legal da atração magnética, quando a gente não é muito assim de ficar mostrando os dentes ou ficar muito eu falo que é de trelelê com as pessoas, sabe? Muito verniz, né, social. Mas é uma pessoa, sabe aquela amiga, aquele amigo, aquela pessoa que você conhece, às vezes até um terapeuta assim feito de Gigi, que não fica com muito nhenhenhé, porém, você sabe que se a Jurupoca piar, quem conhece essa? Se a Jurupoca piar, você sabe para onde você vai toque, bater, né? Você sabe quem é que segura a parada, pode te dar, pode ser uma contribuição, não que seja salvadora do mundo ou salvador do mundo, não, mas é um porto seguro. A gente gosta, eu não gosto muito dessa expressão, mas é um porto, né? Que você vai lá, dá uma estacionada no seu barquinho, dá uma parada, você entra e fala: oi, tudo bem? Vim tomar um café com você, um chá e tudo, né? Fica ali, depois você abastece, faz umas sessões, né? Dá uma sacudida no seu universo. E aí você volta pro barco e volta pro fluxo. Entende? Pois é. Essa atração magnética, ela vem do espaço de você ser você mesmo. De você não estar... de você estar mais propenso a ser você mesmo, nos seus, né, na sua, criar uma realidade a partir do que você realmente percebe, sente, né, e reage, do que muita máscara. Porque máscara todo mundo tem, a gente usa, isso aí a gente vai tirando, eliminando, destruindo, descriando, liberando personalidades, né, um monte de coisa. A gente vai ficando mais no eu da gente, no ser infinito. Mas só que isso ainda tem uma longa caminhada. Mas estamos a caminho. Eu percebo que eu estou a caminho quando eu não tenho interface social para conviver muito assim. Eu vejo meu termômetro social, né? Eu olho para ele e falo, vixe, né? Pouca interface, né? Porque tem muita, né? Às vezes é desagradável, eu não escolho, né? É muito degenerativo, é muito controlador. Não que as pessoas têm que ser perfeitas, não é isso. Mas elas serem elas mesmas, elas serem gentis, primeiro com elas mesmas. Sentar para um bate-papo e tudo, né? Igual a gente teve o encontro aqui, o encontro presencial da Gigi Space. Ô, gente, que coisa maravilhosa que foi aquilo. Aquilo foi, assim, um momento histórico, foi tão gostoso, todo mundo, sabe, no seu espaço generativo, todo mundo disposto, todos dispostos, foi muito gostoso, foi muito bom, e por incrível que pareça, depois disso eu recebi rajadas e rajadas e rajadas de ataques e pedradas e de coisas, de pessoas, né, de situações assim que eu tô até agora olhando para tudo isso e falando, pois é, né? Pois é, né? Pessoas que estão aí se propondo, né,
a ensinar terapias, expansão, né? Porque mais consciência. Jogando pedra, metralhando e... Olha, vou te falar, viu? O negócio tá... O bagulho tá doido. Esses dias eu tô um pouco assim... Eu fiquei, né, um pouco mais quietinha no meu canto. Procurei, né, dar uma... Saí uns dias, dei um pulinho, fiz um bate-volta na praia, né? De poucos dias, mas assim, fui para um porto seguro, a casa de uma querida, muito querida, uma amiga já de bastante tempo, longa data. Nossa, eu fui tão bem recebida, tão acolhida, uma família linda, assim. Lindo não é perfeito. Lindo, que eu digo assim, gente de verdade, gostoso. Ela tem um filhinho lindo, né? Uma criança atípica, né? E com autismo e tudo. Mas olha, eu olhei para aquilo, me senti tão bem. Fiquei tão feliz, né? De ter aquela condição, essa amizade que perdura há tanto tempo. E eu falei, poxa vida, que lindo. Um lugar maravilhoso. Eu falei, uau, como pode melhorar, né? Para poder dar conta das pedradas, sabe? Eu falei, eu vou criar um equilíbrio aqui. Estão jogando tanta pedra. Acho que eu vou ali. Escolhi, fui lá. Não foi? Ô, Roseli, o encontro foi inesquecível, né? Foi inesquecível. Nossa, aquilo ali eu vou te falar, viu? Eu guardo, tem hora que eu paro, eu falo, gente, foi perfeito. Perfeito no sentido, né, de que tudo era generativo, tudo contribuiu, tudo que entrava ali que não era, que poderia não ser uma contribuição, que vinha, né, de forma em harmônicas mais baixas, aquilo a gente conseguimos, né? Em todos os níveis, desde a parte da criação, do encontro, da parte logística e tudo. Nossa, assim, contribuição. E todo mundo unido. Não, foi lindo demais. Pessoas maduras. Ai, como eu gosto. Pessoas maduras não quer dizer que elas sabem tudo, que elas são tudo. Não é isso. A pessoa madura, ela está disposta a receber mesmo aquilo que é difícil, porque não é fácil fazer um processo daquele. Todo que a gente fez aqui. A pessoa recebe, ela fica olhando para aquilo, ela amadurece, ela começa a perceber que ela pode lidar com aquilo, que ela está num ambiente propício a lidar com o difícil, com aquilo que incomoda, com aquilo que, entende? E aí ela vai entrando na engrenagem do processo em grupo, né? Ela recebe a contribuição generativa e vai recebendo. Quando ela vê lá na frente, ela, né, depois de um dia já, ela fala, uau, você vê a leveza, você vê tudo. Né? A pessoa, às vezes, ela tá lá no processo, igual ela manifesta uma criança interna, né, machucada. Não vou, não quero, isso é normal. E aí ela vai elaborando aquilo, e quando ela vê, ela tá lá no meio da história toda, se divertindo, descobrindo quem ela é, quem é você. Então, Jean, ainda vou ter essa oportunidade de estar com você presencialmente, de dar um abraço. Isso mesmo, Jean, venha mesmo, eu vou adorar. Porque agora eu já tô, no meio do ano, já tô abrindo espaço, né, para que pessoas presencialmente possam vir até aqui, vai ser bem legal. Então, meus amores, o que acontece? Essa realidade, ela é o construto dessa realidade, ela tem uma predominância de criação degenerativa. E quando você começa a entender isso, você vai percebendo, você vai entendendo o processo, escolhendo. A palavra-chave é escolher. Criar a sua realidade pessoal de forma generativa. Não sei se está dando, assim, no contexto todo da live. Quem está entrando agora, se puder depois se interessar, se escolher, assiste desde o início, porque nós estamos desenvolvendo um assunto muito interessante.
que cabe em todos nós. Eu gosto muito desse assunto porque eu me olho, tem alguns momentos, obviamente, né, degenerativamente atuando na minha realidade. Eu falo, epa, pode parar. Gigi, que é isso, mulher? Que espaço que é esse? Vamos destruir, descriar tudo isso agora, por favor? Pode em tudo isso? Gigi, para mim foi surpreendente estar com pessoas sem barreiras, dividindo tudo e você nos conduzindo com uma transparência de forma fenomenal. Gratidão, Roseli. Amei. É isso mesmo. E eu sendo eu, né? Porque eu, do início ao fim sou eu, né? Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não posso fazer nada. Mas é eu. É o único jeito, gente, da gente vibrar, acessar o que o universo tem para derramar de tudo que é generativo, entende? O que pode ser generativo na nossa realidade. Porque a gente tá num espaço degenerativo de construtos, né? Muitíssimo degenerativos. E vamos falar a palavra que a autodestruição é a máxima do momento. Quem estuda homeopatia sabe, Hahnemann descreveu tudo isso. A gente sabe por que está assim. Isso é um papo longo, né? Para quem conhece os estudos, verdadeiramente os estudos de Samuel Hahnemann, que foi o criador do sistema homeopático. Que ele escreveu, né, no Organon, no livro dele, assim, o discurso mais, vamos falar assim, holístico, verdadeiramente holístico, que existe na história da humanidade. Ele era um gênio, né? Ele começou a escrever, abriu um parágrafo e foi até o fim. O cara, ele passou, esse livro, ele foi crescendo ao longo da vida dele. Ele morreu, acho que com 83 anos, ou 84, não me lembro. E a esposa dele, no final da vida dele, era uma mulher muito jovem que deu continuidade. Ela casou com ele por amor à homeopatia, à ciência. Né? Porque naquela época, um homem ou mulher não podia ficar convivendo, né? Tinha que casar, e ela casou muito jovem. E ela deu, né? Acho que uma contribuição muito grande e deu uma sustentação pós. Mas assim, a gente sabe que essa realidade ela predomina a criação degenerativa. E quando você percebe isso, o que você vai fazer? Dá-lhe criação generativa, começar a perceber aonde que você está em ressonância com tudo isso, aonde que você está criando a partir do espaço de escassez, de apontar para o outro, de ficar julgando, porque todo mundo tem inveja de mim, porque todo mundo faz isso contra mim. Parar de ser vítima. Mudar, ou você vira essa mesa, ou você vira esse jogo, ou você vai ficar eternamente. O universo vai te tratar do jeitinho que você quer, que você escolhe, sendo uma vítima. E vai te mandar cada vez mais motivos para você continuar com esse discurso, né, de inconsciência total de vítima. E você vai continuar sendo um agente ativo das forças degenerativas. Você vai continuar sendo um ativo desse sistema degenerativo. Você vai continuar alimentando esse sistema de forma degenerativa. Através eu estou dando exemplos muito básicos aqui, porque não dá tempo da gente desenvolver esse assunto de uma forma grandiosa, né? Teria que ser num Zoom, né? Um workshop. Mas, quem sabe a gente desenvolve isso aí. Isso é um assunto necessário, importante, né? Que eu considero, que é a contribuição hoje. Para quem está a fim de crescer, sair desse espaço de quem reclama,
de quem está no espaço de escassez interno, porque, gente, é só escassez. A toda fala, atitude, tudo é escassez. Porque quando você acredita que você tem que fazer um esforço para arrancar do outro que você quer, você tá na miséria. Você está internamente numa miséria absoluta. E não percebe isso. Ah, eu tô vendo aqui o Franklin. Gente, lembrei, esse domingo eu fiz o primeiro faxinão quântico do lar. Vão ter outros, viu? Vou fazer mais. Vou ver se eu faço aí periodicamente, porque olha, o negócio teve bom, viu? Eu gostei. Tem uma turma aqui que tava lá. Gostou, Bianca? Tava bom, né? Foi bem potente, deu uma leveza, né? Teve gente que me procurou depois, no privado. Ah, eu tô assim meio estranha, tô estranha. É isso mesmo. A gente tá tão acostumado, a gente tá tão engajado na forma degenerativa, que a gente tá tão acostumado a conviver com seres que estão vibrando nessa faixa, que quando aquilo tudo libera, pelo menos uma grande parte, não tudo, mas uma grande parte, né? Abre espaço, você fala assim, como assim? Você fica doido, você fica se sentindo... Ah, já teve cliente meu que fez sessão comigo, e depois falou assim, eu não sou eu mais. Não, lógico, você não era nem você era um construto de entidades, de seres que estavam... dirigindo a sua vida, criando a sua realidade, você assistindo. E agora você vai ter que entrar e, né, ser você e começar a experimentar, a criar a sua realidade de uma forma generativa, de preferência. Fazer as suas escolhas. Porque quase 100% de tudo que você escolheu até agora não foi você que escolheu. Foi todo o entorno, né? Desde a infância, os pontos de vista da familiares, você está cumprindo, né, de toda a informação que está da sua ancestralidade, da sua família, do entorno, dos colegas de trabalho, dos amigos, você é o fruto disso, mas você ainda não teve acesso à sua verdade, ao seu verdadeiro ser. Você não tem consciência. E quando você começa a ter esse contato, a gente fica meio assim, sem rumo, sabe? A gente não foi treinado para isso. Ai, tudo maravilhoso, né, Bianca? Foi muito bom, a pessoa passa a querer mais isso, porque é libertador. É libertador. É completamente libertador, verdadeiro. E quando você começa a experimentar... quando o seu ser infinito, o seu ser verdadeiro, bom, não importa o nome que queira dar, não importa, começa a vir aos pouquinhos, brotando, né, aparecendo, colocando, né, a carinha ali para fora, e aí você vai abrindo espaço para ele entrar, para você ser você mesmo, só isso, que esse é o grande desafio dessa humanidade, porque se você for você mesmo, você entra no fluxo, e você vai ser a contribuição sempre, e você vai abandonando esse modus operandi de ser um agente degenerativo do sistema. Você para de brigar com o sistema, você para de brigar com as pessoas, né? Porque não é assim que resolve, entende? E você vai entrando num espaço de leveza, de paz e você vai entrando num eixo central de você. O dia que vocês experimentarem estar no eixo, no centro de vocês, nem que seja por um dia, por algumas horas, vocês vão passar o resto da vida, da realidade, da existência de vocês, buscando esse lugar.
Então, as pessoas que estão buscando expansão de consciência, elas não têm ainda nem consciência do que realmente elas estão buscando. Porque essa palavra consciência, expansão, isso se perdeu aí no meio, né, das conversas da internet, dos podcasts, blá, 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 desse barulho todo. Que tá, não estou dizendo... de muita coisa que é generativa e um zilhão de mais pontos de vista que não vão trazer esse resultado, porque o trabalho é interno, é seu. Você busca uma informação lá fora e volta para dentro. E a maioria das pessoas não está interessada em cessar o barulho. Nós compramos agendas secretas, nós criamos agendas secretas, nós criamos camadas e camadas de justificativa desse barulho mental e que lindamente agora, eu tenho TDAH, eu tenho síndrome do pensamento acelerado, mas não quer mudar a forma, não quer mudar dentro. Quer um pó de pirlim-pim-pim, quer uma pílula dourada, que eu não aguento isso. As pessoas chegam querendo... Tem gente que, às vezes, dentro de curso, me pede uma fórmula. Não, porque eu estou dando um curso, a pessoa está me pedindo fórmula. A fórmula que existe, criatura, enfia nessa, né? Bate na cangalha. É você entrar para dentro, de verdade. E primeira coisa, limpar, abrir espaço interno para que a sua consciência entre. Para isso, você tem que passar por uma limpeza verdadeira. Uma apometria quântica, por exemplo, de verdade. Para poder arrancar um monte de coisa que está lá, grudado, encrostado, lá no fundo do porão do seu inconsciente. Né? Mas aí a pessoa não recebe. Não, ela quer um negócio que a pessoa, no final das contas, ela quer ser amada, querida e aceita, ela quer ficar mais bonitinha pro outro, ela quer ficar mais boazinha, mais legalzinha, e ela vai enterrando o ser dela. Porque ela não quer olhar pra caca de escolhas que ela fez ao longo da vida dela, sem julgamento, obviamente. Falar, poxa vida, eu achava que isso aqui era fantástico, entrei nessa roubada. Porque o sistema te leva a um padrão de vida, de comportamento, de segmento, de caminho, de tudo. E esses padrões vão ditando a sua felicidade, que não é felicidade. Porque nem tudo funciona para você. Então eu sempre... Eu sempre falo com as pessoas. Faz a pergunta: qual é a vida que funciona para mim? E deixa o universo agir. Qual é a vida que funciona para mim? Qual é a vida que funciona para mim? Então, meus amores, para você perceber se você está criando a sua realidade de forma generativa, começa a perceber a relação com que você estabelece, com o seu relacionamento estabelecido, com tudo, com pessoas, familiares, seu trabalho. Você está feliz ou não está? Porque o que a gente mais vê são pessoas tão perdidas, completamente perdidas, perguntando para o outro o que ele acha do que está acontecendo na própria realidade dele. Crianças perdidas. Eu falo porque eu já fui assim, tá? Eu tô falando aqui com essa autoridade, com esse jeitão meu, porque tudo isso que eu tô falando com vocês, eu vivi e ainda vivo. Tá? Eu enxergo isso tudo em mim o tempo todo. E já enxerguei muito, já liberei muita coisa, mas tem muita coisa para ser trabalhada. Pode ficar tranquilo, tá? Eu não tô aqui posando de gatona, lindona, que eu sou melhor que todo mundo, não.
Eu sempre falo, live, em primeiro lugar para mim. Né, eu faço essa reflexão, mas é para mim, em primeiro lugar. Eu já começo segunda-feira com essa reflexão maravilhosa. Então, eu vejo tudo isso em mim. Aquela criança precisando de aprovação. Gente, eu passei a vida inteira precisando de aprovação. Até o dia que eu percebi que eu fui correndo barras de Access. Por favor, meus amores. Vem para uma classe de barras de Access comigo. Certificação internacional. Voltei para o meu espaço de ser, né, de praticante e certificadora, né, praticante e quem dá classe de barras de Access. Vem fazer uma classe de barras de Access comigo. Muda a sua realidade de verdade. Não adianta você querer procurar uma ferramenta que você acha que você vai virar, porque tem gente que vende tratamentos milagrosos. Não, você vai fazer isso aqui, em 60 minutos você vai virar a chave e vai tudo mudar. Quando você sair, terminar, você vai... Gente, por favor... E quem é que acredita nisso, amor? Não é a sua criança interior? É a criança que acredita nisso. E aí é lógico que o nível, dependendo do nível, porque é um passo, aquilo pode ser um grande passo, claro, mas não é tudo. Por favor, por favor. E aí a pessoa quer virar a chave inteira, da meleca da vida inteira, de todas as vidas, em 60 minutos. E é óbvio que se a pessoa tá na escassez, tá no drama, o que ela vai fazer? Ela não vai virar a chave, porque não é isso que ela quer, que ela morre de medo. E mesmo que vire a chave, tem muito trabalho interno para fazer. Puxa vida. Não, eu quero a pílula dourada, né, da felicidade que eu vou tomar, né, igual todo mundo faz com essas tarjas pretas aí. Ah, não, eu não consigo dormir, eu vou tomar um remédio para me entorpecer. Não, você vai ver onde é que tá a raiz disso. Por que você não tá dormindo? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, vamos fazer um levantamento. Ah, não, mas não quer, não, isso vai dar muito trabalho. Vou ter que fazer... Não, fazer terapia, me entender, não, ver o que tá doendo, aonde que tá doendo, mexer na ferida, olhar pra ferida. De jeito nenhum. Eu não quero isso. Hoje eu tô inspirada, né? Fiquei um bom tempo sem aparecer aqui, mas também agora venho, né, com aquela potência toda. Gigi tá na potência toda. Apesar da garganta ainda tá assim um pouco sequelada. Então, o que acontece? Quem está disposto a assistir às lives da Gigi, quem está disposto a fazer tratamento, atendimento, fazer curso, para poder sair desse espaço todo que a gente está falando, essa mania de criar a realidade de forma degenerativa, não escolhendo, porque nem sabe que pode escolher criar de forma generativa. Vem aprender. Ah, não, mas eu não quero investir nisso. Eu quero investir em outras coisas. Tá tudo certo, é uma escolha, você fica à vontade. Mas olha, vai todo mundo continuar sepulcro caiado. Lindo por fora, igual pôr um bolorento, né? Lindo por fora e bolorento por dentro. E aí não vai sair, aí vai cada vez mais, que é uma virada de chave, uma terapia que só vai fazer assim, não vai depender dela para nada, e não vai ter que ter reflexão, não vai ter que ter faxinão interno, não vai ter que se ver, não. Gente, mas sabe, a humanidade está caminhando por uma, sabe, aquela embalagem de remédio, sabe, aquele negócio que toma assim, porque se ainda fosse uma homeopatia, punha a doença para fora.
Gente, eu parei de indicar, quase que parei de indicar homeopatia para as pessoas. Elas não estão dispostas a ver a doença sair, porque tem que sair. Entrou, tem que sair. Mas todo o discurso alopático, não, você vai tomar essa pílula aqui, você vai tomar esse remédio, você vai ficar joinha. Duplamente mais adoecido, mas tá tudo bem. E no final, você vai colher, no final que eu falo, quando a sua vida for, né, passando de uma determinada idade, você vai começar a colher tudo que você plantou em termos de supressão de remédio alopático, ele suprime o sintoma. E aí a pessoa não faz a catarse. Sem catarse, meu amor, não existe expansão. Ainda tá pegando boi, que chegou um processo aí, né, de expansão de consciência, de access consciousness, que destrói e descria. Tem coisas que você não precisa nem visitar. Mas não quer. Não, eu não quero investir nisso. Entende? Então, a pessoa, ela realmente está no espaço de escassez. Aí, quando alguém fala alguma coisa minha que é cara, eu sei que ela está no espaço de escassez, que é bom ela nem vir. Por favor. Se não entender o valor, o que eu trago hoje em termos assim, de valor, de precificação, eu sei que está abaixo, muito abaixo do que eu ofereço, porém, né, eu sei como é que está o espaço de escassez das pessoas. Mas olha, a pessoa quando fala, eu sinto a energia, o pensamento, e tem gente que verbaliza, grita. Então, quanto mais você está gritando e achando que investir em expansão de consciência é caro, está demonstrando para você, né, o ser infinitamente inferior que você está julgando ser. O quanto que você está se diminuindo, se desvalorizando. Entende? Então, assim, o que a gente mais encontra são pessoas... Mas não, interessante que na minha realidade, por conta desse jeitão meu de ser, e eu venho aqui, eu fico, né, dou umas derramadas e falo, e dou umas chineladas quânticas, em primeiro lugar em mim mesma. E vou, né, aproveitando aí, quem quiser entrar na fila para tomar chinelada, né? Quem tiver a fim de conquistar esse espaço de verdade interna, vem junto. E aí o que acontece? Eu acabo atraindo muito mais pessoas interessantes, generativas para minha realidade que degenerativa. Mas é lógico, tem hora que aparece, né, um perdido ou outro e que está denotando que algo em mim precisa também ser trabalhado. E aí eu até estranho, eu assusto, que eu falo, da onde que saiu isso, gente? Porque não é frequente. E olha, o meu termômetro interno me mostra tudo. E eu vi tudo. E às vezes não dá tempo de eu dizer não para a pessoa já entra, entende? Porque energeticamente eu vejo que ela não está preparada para o tratamento. Às vezes algum tratamento mais radical. Mas quer? Então vamos embora. Então eu escolho expandir e também ser contribuição para tudo e para todos. Exatamente. Como eu posso ser mais contribuição, Terra? Terra, como eu posso ser contribuição? Mais contribuição, né? E qual é a vida que funciona para mim? E qual que é a forma generativa que funciona para mim de vida, de estar no mundo? Fazer pergunta o tempo inteiro. Ao invés de ficar julgando, pensando porcaria, gente. Você está maravilhosa, que astral gostoso. Ah, que bom, Bianca, que bom que você está gostando. Tá tudo bem, crescemos muito com as chineladas, com as chinelas da Gigi. Ué. Tem que dar uma sacudida. Porque eu vim aqui gastar minha energia e meu tempo. Ah, eu vou vender os meus produtos. Não, meu produto, a valorização dele, né, a procura, essa vitrine, eu tenho que trazer a base de tudo isso. A pessoa tem que entender como que funciona o meu trabalho, minimamente. Por isso que eu vejo, às vezes, pessoas chegar de paraquedas, porque o outro indicou, porque a pessoa chega meio assim, eu sempre falo, assiste umas lives minhas lá no Instagram,
Assiste lá. Porque ali ela já fala assim, eu quero, olha, eu escolho. Ou então ela fala, Deus me livre se eu sair correndo. Não está preparada e está tudo certo. Não é para todo mundo. Né? É para quem já, né, tá bem escovadinho, assim, mas bem resolvido também, né? E não vem procurar em mim uma mãe, um pai, uma pessoa, para essas coisas que a gente vê por aí. Então, assim, nós estamos todos juntos nesse barco da expansão da consciência. Quem está comigo, quem está aqui junto comigo, sabe disso. Estamos juntos. E eu tenho o meu estímulo de continuar, de crescer mais, de expandir mais de forma generativa, é vocês, são vocês. E quando a gente se junta, a gente cresce junto. Vai lá, faz um workshop, né? Faz um presencial. E agora eu estou me abrindo, logisticamente, inclusive, internamente também. Estou tendo que me abrir, fazer um trabalho para receber presencialmente mais pessoas. Estou do lado de Campinas, 100 quilômetros de São Paulo. E se você quer que eu vá até a sua cidade, organize um grupo, entre em contato comigo, que a gente vai poder, né, construir generativamente, né, e criar um polo de atração magnética para que pessoas naquela região possam, né, estar presentes, vir receber esse momento de expansão, essa oportunidade de harmonização e cura. Dia 14 até dia 19 eu vou estar em Florianópolis. E no sábado, que eu nunca lembro que dia que é, eu acho que é dia 17, né? Dia 17 eu vou dar uma classe de barras no sábado. Já tem várias pessoas, né, me procurando para se inscrever. Florianópolis. E eu estou dando o start nesse projeto pessoal meu, né, de trabalho, de expansão, que é Caminhos para a Consciência. Então, a gente abordar várias formas, várias abordagens e caminhos reais para você acessar a sua consciência, expandir a sua consciência. E como são muitas pessoas, são muitas formas. E eu vou trazer, esse projeto é presencial. Porque online eu já faço, atendo todo mundo sabe disso. Né? E tem tratamentos em grupo também, o pessoal faz, é bem legal. Mas presencial, agora eu estou retomando o presencial. Pois é, Bianca, bora para Floripa aproveitar essa oportunidade, é isso aí. Quem estiver na região quiser, né, chegar lá e ter um atendimento comigo durante a semana, eu chego dia 14 até o dia 14, 15, 16 eu faço tratamentos individuais, atendimentos individuais. No sábado eu vou dar a classe de barras e no domingo estou, né, vendo a possibilidade de fazer caso hajam pessoas interessadas, um encontro presencial diferenciado entre nós, né? Aqueles que escolherem estarmos juntos no domingo, né? Para a gente poder aproveitar essa oportunidade, essa possibilidade que o universo está nos dando, né? Mais clareza, mais consciência, e a gente poder estar fazendo um encontro presencial e, na medida da demanda do grupo, né, fazer um trabalho de expansão de consciência diferenciado, todo mundo juntinho ali. Vai ser bem legal, estou pensando seriamente. Vamos ver se as pessoas vão escolher. Se escolherem, estamos juntos. Isso aí vai ser no domingo, porque na segunda, né, eu estou partindo de Florianópolis. Bora para Floripa, vamos embora. Aproveitar essa possibilidade maravilhosa que o universo, né? Eu estou abrindo essa
essa nova, vamos falar assim, essa nova abordagem, né, de tratamento presencial, Caminhos para a Consciência. É um projeto. Vamos. E eu estou perguntando muito, universo, né, como que eu posso ter mais contribuição, e aí veio essa possibilidade, estou abraçando e vamos um atrás do outro, né, um dia depois do outro, e vamos ver se você escolhe, né, receber esse projeto Caminhos para a Consciência na sua cidade, que ali dentro é um baú, né? Tem classe de barras de axis, tem atendimentos, tem de tudo no meio, né? Acesso à hiperconsciência, que eu faço já há muitos anos. Então é isso, meus amores. Espero, olha, 9h09, comecei 8h09, tem 1 hora. Meus amores, aqui. Eu espero, sinceramente, que essa semana seja uma semana generativa, que você crie a sua, procure perceber, né? E receber essa clareza, que você pode criar a sua realidade de forma generativa, né? Para você observar e escolher o que é mais generativo para você, né? E sair desse espaço de inconsciência, tá bom, meu amor? E domingo que vem, eu estou predisposta, eu acho que eu vou realmente, porque eu tive uma clareza de fazer um resgate fractais no próximo domingo. Aí eu quero, assim, se puder fazer uma votação aqui no Instagram e falar sim ou não, né? Domingo que vem, tá? O resgate fractais, ok? Meus amores, vou ficando por aqui. Espero estar quarta-feira aqui com vocês. Beijo grande e até a próxima live. Maravilhoso. Adorei criar esse espaço de consciência generativa aqui entre nós. Beijo grande e até a próxima.